Meus amigos, muito boa noite, muito bom dia, muito boa tarde a todos aqueles que estejam nos vendo e ouvindo. Chegamos ao final do ano 2022, ao entardecer de mais um ano, e o nosso tema não poderia ser outro que não relacionado ao Natal. Como vocês podem estar vendo na tela, o título que nós colocamos para o nosso trabalho deste mês é o Natal e Chico Xavier. Por quê? Além de estarmos em dezembro e querermos fazer um tema sobre o Natal, é a última homenagem que nós fazemos ao nosso amigo Chico Xavier em 2022, porque vários temas deste ano nós usamos, tendo referência ao trabalho, as orientações, os livros, psicografados pelo nosso amigo Chico Xavier, nos quais, em 2022, está se comemorando os 20 anos de desencarne dele, que ocorreu em 2002, em junho de 2002. Então, agora, em dezembro, o ponto que queremos ver é: será que o Chico não teve, na sua existência, um Natal especial? Um Natal que possa ter servido para ele, digamos assim, que tenha sido marcante para ele e que possa trazer para nós um esclarecimento, um ensinamento em função daquilo que ele viveu em algum Natal da sua existência. É isso que nós vamos ver. Um Natal de 1954, na qual o nosso amigo Chico Xavier presenciou, vivenciou, certo? Acontecimentos que o marcaram para o resto da existência dele. Em 1954, ele tinha 34 anos de idade, tinha começado, já estava na sua mediunidade há uns 14, 15 anos. Bem, esse é o nosso trabalho neste mês. Ele tem esse objetivo de homenagem e tem um objetivo também de exemplificar, através deste Natal do Chico, dois pensamentos do nosso amigo Emmanuel, que foram trazidos pelo próprio Chico em 2 dos seus livros. Esses dois pensamentos são os seguintes: o tempo é o nosso explicador silencioso e te revelará ao coração a bondade infinita do Pai. Bastaria esta frase para vermos a relevância da questão do tempo. Muitas vezes as pessoas passam por problemas, dores, enfermidades, desilusões, perdas, e ela não compreende perfeitamente o porquê da situação. O que o nosso amigo Emmanuel está dizendo é que, muitas vezes, apenas o tempo, ou no tempo, a pessoa vai entender o que está por trás. E ele complementa: é através exatamente desse tempo que, muitas vezes, nós conseguimos obter novamente a saúde, não física, muitas vezes, mas a saúde da alma, muitas vezes obtidas através do espinho, do elixir, né, da provação e da dor. Esta é uma frase do nosso amigo Emmanuel,
que está colocado no livro Pão Nosso. O nosso objetivo é exemplificar, através de uma vivência no Natal, isso é real. E o nosso amigo Emmanuel complementa, ele dizendo: a dor vem realizar a obra que não foi possível ao amor edificar por si mesmo. Ou seja, nós muitas vezes só vamos compreender aquilo que passamos pela existência através do tempo, ou no tempo, ou muitas vezes quando estamos apenas desencarnados, e aquilo que passamos, na realidade, foi porque não conseguimos, por nós mesmos, realizar, através do bem, uma mudança, uma renovação na vida. Aí vem a dor, como um elemento de transformação. Da mesma forma como na sociedade, muitas vezes, ela não consegue mudar, se transformar. Aí vem um terremoto, um maremoto, e muda a paisagem física da cidade, do país. Ou seja, o sofrimento vem pelo terremoto, maremoto, impor uma transformação no meio. O sofrimento ocorre da mesma forma, só que no íntimo da pessoa. O sofrimento é como se fosse um terremoto, um maremoto, que vem mudar, não o externo, como no terremoto, mas o interno do ser humano. Walter, esses dois pensamentos são complementares, são do Emmanuel, trazidos pelo Chico. E o nosso trabalho de hoje é demonstrar rapidamente que isto é real. Como vamos fazer isso? Como nós já dissemos, o Natal que nós queremos refletir hoje, do Chico Xavier, ocorreu em 1954. Em 1954, o nosso amigo Chico Xavier ainda morava em Pedro Leopoldo. E ele fazia parte de um centro espírita, que foi o primeiro centro espírita em Pedro Leopoldo, José Gonçalves, em que Luiz Gonzaga, em que ele, parte das reuniões que ele participava eram públicas, nas quais ele recebia comunicações de desencarnados. E parte dessas reuniões mediúnicas eram privativas, que eram reuniões de desobsessão. Então, ele realizou reuniões de desobsessão em Pedro Leopoldo, num grupo chamado Meimei, e era um grupo de médios deste centro. E em um dia da semana se reuniam para atender espíritos necessitados desse tipo de trabalho, de desobsessão. Esses trabalhos ocorreram entre 1952 e 1957. E eles resultaram em 2 livros, que é os que vocês estão vendo na tela, nas suas primeiras edições. Um chamado Instruções Psicofônicas e outro chamado Vozes do Grande Além. Esses 2 livros, eles têm mensagens recebidas pelo Chico, mas não psicografias do Chico. E é algo absolutamente diferente de todos os demais livros do Chico. Então, esses 2 livros são especiais. Por quê? Porque as mensagens que estão no livro, ao contrário de todas as outras que o Chico fez, na qual ele escrevia a mensagem, essas mensagens que estão nesses livros, elas foram gravadas no gravador que vocês veem na tela. Esse gravador, ele foi emprestado, doado, por um grande amigo do Chico, que muitas vezes nós ouvimos falar
que é o Pastorino, que é o autor daquele Minutos de Sabedoria. E ele, por essa época, já era espírita, foi visitar o Chico por esta época, presenciou as reuniões que havia e sugeriu: Chico, eu tenho um gravador, eu posso emprestar a vocês e vocês gravam as mensagens e depois transformam em livro. E isso que ocorreu. É por isso que os títulos do livro não são instruções psicografadas, são instruções psicofônicas. Assim como o outro livro, não são escritas do grande além, são vozes do grande além. Muito bem. Em junho de 1955, certo? O Chico recebeu uma comunicação de um espírito chamado Maria da Conceição, a qual o Chico a conhecia quando ainda estava encarnado. Observem a data, junho de 1955. Nós não falamos do tempo, não queremos demonstrar que no tempo é que muitas vezes você vai compreender aquilo que está passando ou que você passou, e que muitas vezes nesse tempo é que você vai entender que a dor veio porque você não quis realizar uma transformação, uma mudança através de um ato positivo. E aí vem o sofrimento como um elemento de transformação. Muito bem. Esta comunicação, que é de uma moça em torno de 50 anos, desencarnou em torno de 50 anos de idade, ela explica, ela vem a compreender, ela vem trazer o esclarecimento, o alerta de por que das dores e sofrimentos que ela passou na existência. E ela tem, e nós destacamos, um parágrafo do livro, em que ela destaca o seguinte. E esse parágrafo é exatamente, digamos assim, a reescrita daquilo que nós acabamos de mencionar do Emmanuel. Ela diz: quando a lição do Senhor é recusada por nossos ouvidos, ressurge a lição invariável em nós mesmos na forma de provação. Que é exatamente aquilo que o nosso amigo Emmanuel diz, que quando o ensinamento não é assimilado, vem a dor como um elemento de transformação, que é exatamente o que ela está dizendo por outras palavras. A questão para nós é por que ela falou isso? E o que tem isso a ver com o Natal do Chico? Muito bem. A mensagem inteira está no Vozes do Grande Além, como está na tela de vocês. De volta, nós recomendamos, porque são depoimentos de espíritos que passaram por tratamento no grupo Meimei, ou são mensagens de mentores do Emmanuel, do André Luiz, da Meimei, do Bezerra e de outros mentores que vêm explicar, esclarecer os sofrimentos que aqueles espíritos estavam passando. Então, é um livro excelente, no qual esta comunicação que nós estamos destacando, um parágrafo, é o capítulo 3 do livro, Maria da Conceição. Então, o que nós vamos fazer nos próximos minutos é uma viagem no tempo. Nós estamos falando do tempo, o tempo como explicador de por que muitas vezes nós passamos por sofrimentos e poderíamos até achar que são injustos ou excessivos ou amargos demais, mas que há uma explicação, que muitas vezes você não consegue
tê-la na matéria, mas que quando você desencarna, que foi o caso da Maria da Conceição, ela consegue ver claramente aquilo que ela deixou de fazer ou fez errado, ou não ouviu as orientações que recebeu no passado e que vem no presente da última encarnação, muitas vezes uma provação muito difícil. A nossa viagem no tempo vai da mensagem que ela deu em junho de 1955. Na realidade, a nossa viagem vai de 2022, que é hoje, a 1560 na Espanha. Só que essa viagem a gente vai fazer de trás para frente. Não da Espanha em Pedro Leopoldo, mas de Pedro Leopoldo na Espanha, para a gente compreender adequadamente o porquê o tempo é um explicador silencioso. O nosso amigo Chico, volto, recebeu essa comunicação no grupo Meimei, que nós já falamos, que era um grupo de desobsessão, que atendia espíritos que estavam, na realidade, uma grande parte, ligados ao próprio passado espiritual do Chico. Então, muitas vezes, os dirigentes, os trabalhadores, em um caso espírita, eles são atendidos, certo? E são trazidos espíritos que estão, ou são trazidos passados, que são ligados às próprias vivências dos próprios trabalhadores. E este foi um caso. Então, a nossa Maria da Conceição, ela dá essa comunicação que não era desconhecida para o Chico. Não era desconhecida para o Chico. Por quê? Porque em 1950, portanto, 5 anos antes da comunicação dela, mediúnica, o Chico estava não nesse trabalho do Meimei, porque o trabalho no Meimei, nós falamos, começou em 1952. Em 1950, ele estava naquele trabalho público no Luiz Gonzaga. Nesse trabalho público, na qual ele, durante a reunião, psicografava mensagens de desencarnados, ele vê entrar no ambiente do centro, espiritualmente, 2 espíritos. Vejam a mediunidade do Chico. Ele, ao mesmo tempo que estava psicografando, ele vê e ouve 2 espíritos chegarem a ele e falarem com ele. Eram 2 mulheres, uma aparentando muita idade, em torno de 90 anos de idade, cujo nome era Lia. E a outra, aparentando seus 50 anos de idade, era a Maria da Conceição, encarnada. 1950, 5 anos antes. A mais velha se dirige para o Chico. Chico, nós estamos precisando de ajuda. Nós estamos morrendo de fome. Nós há 3 dias não comemos. Nós precisamos da sua ajuda. Eu conheci a sua mãe e conheci a sua irmã mais velha. Sabemos que você é uma pessoa boa. Então, nós precisamos de ajuda. Nós estamos morrendo. Nós estamos aqui na favela da Lapinha, nos subúrbios de Pedro Leopoldo. Por caridade, nos ajude. Então, esta foi a conversa que ele teve com esses 2 espíritos encarnados, ao mesmo tempo que eles faziam uma psicografia e outro espírito.
Não vamos explicar aqui como que mediunicamente isso é possível, porque não é o nosso objetivo. O objetivo é ver o tempo voltando na vida da Maria da Conceição. Ele ouve e fala com ela. Assim que terminar a reunião, eu vou visitar vocês. E assim ele faz. Ele termina a reunião, vira-se para os trabalhadores e amigos dele e diz: olha, hoje eu não vou retornar direto para casa. Eu tenho que fazer uma visita. E me foi solicitada de duas senhoras que estão passando grandes necessidades e que precisam da nossa ajuda. Dois companheiros se prontificam a ir com ele. Eles sabiam aonde era a favela. Não sabiam exatamente aonde ficava o barraco da Maria da Conceição e da Lia. Mas ele segue. Sai com os dois à noite e se dirige para a favela da Lapinha. Conforme ele vai se aproximando, ele vai tendo a intuição de onde ficava o barraco. Vai. Naquela época, as favelas eram praticamente todas as escuras, porque eram proibidas de terem luz elétrica. Porque se tivesse luz elétrica, certo? Se entendia que estava se, digamos assim, marcando, né, a existência da favela. Então, o poder público não fornecia a eletricidade para não marcar que aquilo era real. Apenas com as décadas é que foram mudando, em que foram se trazendo, digamos assim, melhorias para as favelas, onde uma delas era a luz. Tá? Muito bem. O nosso amigo Chico, com os seus amigos, chegaram no barraco e ele vê, exatamente na porta do barraco, a Lia. E ela já vai falando com ele, comprovando o fenômeno mediúnico que ele tinha presenciado, e diz: Chico, você nos escutou. Graças a Deus que você veio. Nós estamos precisando de muita ajuda. Mais do que eu, a minha neta está precisando de ajuda. A neta era Maria da Conceição. Ela tinha em torno de 90 anos de idade. A idade é importante. A neta tinha em torno de 50 anos. A idade é importante aqui. Para vocês compreenderem que o tempo é um explicador silencioso. Ela diz, Chico, quem está mais precisando é a minha neta. Não sei se vocês já entraram num barraco de uma favela. Normalmente, um barraco de uma favela, ele tem só dois ambientes. Um ambiente que é sala de jantar, é cozinha, é quase tudo. E um segundo ambiente, que é onde se dorme. Isso quando se consegue ter dois ambientes, quando não, um só. No barraco dela tinha esses dois ambientes. O primeiro, que nós já falamos, e o segundo, onde elas dormiam. Ela pega o Chico pela mão e encaminha ele para aonde a neta estava dormindo. Ele adentra ao ambiente e toma um choque, talvez um dos maiores choques que o Chico teve na sua existência. O que ele vê? Ele vê no chão uma esteira
e sobre essa esteira, algo dormindo. Por que nós falamos algo dormindo? Porque era um corpo que não tinha não mais do que 1,5 m de dimensão, totalmente deformado, na qual sobressaía apenas o rosto de uma mulher com a cabeleira totalmente desregrada. A nossa amiga, a neta dela, da Lia, era uma mulher que tinha renascido totalmente deficiente, fisicamente falando, não via, não ouvia e mal e muito pouco, muitas vezes, conseguia expressar alguma coisa. Então, essas duas, vó e neta, estavam há 50 anos perambulando, as duas, nas misérias das cidades de Minas Gerais. Então, não foi exagero quando a avó falou para o Chico, mediunicamente, nós estamos morrendo de fome. Há 50 anos que a avó cuidava da neta, com todas as deficiências dela. Aí o Chico compreendeu que, na realidade, a necessidade da neta da Maria da Conceição, das duas, eram muito maiores do que as necessidades físicas. No caso explícito, certo? Ela estava sem cuidados higiênicos nenhum. Então, a partir de 1950 até 1954, o Chico passou a visitar as duas mais ou menos semanalmente, não apenas levando mantimento, mas fazendo todo o cuidado higiênico e limpeza da Maria da Conceição. Conseguia estabelecer uma espécie de contato quase mental com ela, porque não havia forma de expressão por parte da moça. O tempo é um explicador silencioso. A questão é saber o que está por trás. Por que de uma aprovação tão difícil entre vó e neta durante 50 anos, sem apoio nenhum familiar e nem apoio dos meios sociais, que naquela época eram extremamente restritos no interior de Minas Gerais? É essa explicação que a nossa amiga Maria da Conceição vem trazer na comunicação que ela dá em junho de 55. Muito bem. Ou seja, aí é que nós vamos continuar a nossa viagem no tempo. Vamos parar em 1560, na Espanha. Por que nesta época na Espanha? Porque nesta época na Espanha era o auge, certo? No Império Espanhol, daquilo que se denominou na história a Inquisição Espanhola. A Inquisição era a perseguição estabelecida pela Igreja Católica, na realidade, em torno de 1200, 300 anos antes, de perseguição a todos aqueles que eram contrários à doutrina católica. Ela começou, na realidade, na França, se estabeleceu na Itália e se espalhou pela Europa. E os países europeus, naquela época, eles se, digamos assim, se digladiavam para ver qual aquele que tinha maior prestígio
perante Roma. Então, era o Império Francês, era o Império Espanhol, era o Império Português, o inglês, o alemão, para ver qual aquele que apresentava maior relevância perante Roma em função daquilo que fazia para Roma. Então, os reis espanhóis, naquela época, estabeleceram dentro da Espanha a Inquisição Espanhola. E era, volto, um trabalho, na realidade, de tortura, um trabalho de perseguição a todos aqueles que eram contrários ou que não vivenciavam a doutrina católica. Em especial, a perseguição se fazia a todos aqueles que, na maioria das vezes, tinham grandes recursos financeiros. Nesta época, as duas, que em Pedro Leopoldo, 500 anos depois, eram vó e neta, nesta época, Espanha, elas eram mãe e filha, e eram da nobreza espanhola. E elas formavam uma família de 3 elementos. A mãe, que era Lia, a Maria da Conceição, que era a filha, e mais um irmão, que era cardeal da Igreja Católica. E elas, nessa existência, ficaram riquíssimas. Por quê? Porque, por esta época, o Império Espanhol estabeleceu dentro da Espanha a seguinte lei, ligada à Inquisição Espanhola. Todos aqueles que fossem apanhados, fossem denunciados e fossem comprovados que eram não cristãos, todos os bens deles seriam confiscados. Mas a lei estabelecia uma divisão dos bens. 50% ficaria para a coroa espanhola. Os outros 50% ficariam divididos em 2 partes, de 25%. 25% iriam para a igreja e 25% ficariam para aqueles que denunciavam anonimamente os não cristãos. Então, as duas, mãe e filha, inúmeras vezes denunciaram incorretamente, injustamente, através do irmão cardeal, famílias inteiras, principalmente de judeus, à Inquisição Espanhola. Então, elas, em função de fazerem isso a vida inteira, inúmeras vezes, elas levaram famílias à perseguição, ao sofrimento, à tortura, né? E, em função da denúncia, ficaram sempre com 25% dos recursos de cada um que era colocado dentro da Inquisição Espanhola. Então, das centenas de pessoas que foram levadas à Inquisição, dezenas delas, quando desencarnaram, não a perdoaram. Nem ela, nem a mãe e nem o cardeal. Quando elas desencarnaram naquela época, foram para a espiritualidade e foram perseguidas dezenas de anos, em função desse ódio que eles mantiveram e criaram em função dessas denúncias, que eram anônimas, mas que o Espírito sabia de quem era o autor. Essas perseguições deformaram o corpo perispiritual da Maria da Conceição. Esta deformidade, ela foi se materializar 500 anos depois, na reencarnação lá em Pedro Leopoldo. O tempo é um explicador silencioso.
A questão que não está aqui e que não mostra é por que vó e neta? Onde está a mãe da Maria da Conceição? O tempo é um explicador silencioso. Voltemos no tempo na Espanha. Nós voltamos ao Brasil. Vó e neta. Por que vó e neta? Por que não irmão e irmão? Por que não aparecem outros parentes? Por que as duas? Bem, a origem está na Espanha, entre mãe e filha. As duas colaboravam intimamente nas ações que faziam perante a Inquisição espanhola. Tiveram outras vidas juntas antes? Sim, nas quais tiveram grandes provações. A aprovação desta vida atual era o fecho, a conclusão das provações que se iniciaram logo após a Espanha. Muito bem. E que provações foram essas nesta vida? Além da deficiência que a nossa amiga Maria da Conceição lhe apresentava. A nossa amiga Lia, como nós falamos, tinha 90 anos de idade e a neta 50. A nossa amiga Lia, ela reencarnou em 1860, em torno disso, em Minas. 1860. Quando ela tinha mais ou menos 20 anos, portanto, em 1880, ela se casou, mas era aquele casamento totalmente arranjado. Ela conheceu o noivo num dia e meses depois foi vê-lo de novo no casamento. Ou seja, sentimento entre os dois, nenhum. Um arranjo puramente feito pelo pai dela com um outro homem. Ela, alguns dias, semanas após o casamento, ela consegue perceber claramente que o seu marido é um homem desequilibrado mentalmente, ou, nós diríamos, uma pessoa totalmente obsedada. Era o passado espiritual da Espanha voltando na figura do marido. Ela engravida da mãe da Maria da Conceição. No meio da gestação, o marido surta, coloca na cabeça, em função de um ciúme doentio, que aquela filha que ela estava gestando não era dele. Era do capataz da fazenda. Ele quase mata o capataz e expulsa da fazenda. E num momento de loucura, ele pega o ferro que se marcava gado a quente e marca as genitais da esposa, para que ela nunca mais o traísse. A criança nasce, é uma menina, a mãe da Maria da Conceição. Com o tempo, vê-se claramente que ela é filha do dono da fazenda e não do capataz. Mas mesmo assim, pelos próximos 20 anos, a Lia fica vivendo como num presídio dentro da sua própria casa.
não pode sair para lugar nenhum, não pode ir a lugar nenhum, porque o marido acha que ela vai o trair. Quando a filha tem 20 anos de idade, portanto, em 1900, ela passa por uma situação semelhante da mãe. Tem um casamento arranjado. Se casa e sai da fazenda. Vai para uma outra fazenda, a fazenda do marido. Passa-se os meses, a moça, a filha, engravida. Engravida da neta, engravida da Maria da Conceição. E ela pede para a mãe que a mãe esteja presente no parto dela, numa outra cidade. Ali aqui, durante 20 anos, não tinha saído da fazenda, consegue convencer o marido desequilibrado a ela ir assistir o parto e que voltaria novamente. E ele concede. Então, após 20 anos, ela sai de casa e vai, nos últimos dias, estavam próximos do parto, para a casa da filha. Acompanha os últimos dias e acompanha o parto da Maria da Conceição. E acompanha o momento em que a parteira realiza o parto e mostra o recém-nascido para a mãe. Quando a mãe vê que o seu filho é totalmente deformado, surta, pega a criança no colo, levanta da cama, se dirige para a janela e joga pela janela a criança. A avó sai correndo, sai da casa, vai ao redor da casa e pega o recém-nascido, o neto, a Maria da Conceição, e desaparece na vida. Nunca mais volta para o marido e passa, a partir desse instante, ser o arrimo da neta. É esse arrimo que dura 50 anos, que é quando o Chico as encontra lá na favela de Pedro Leopoldo. Então, durante 50 anos, esses dois espíritos resgatavam 500 anos antes as suas vidas na Espanha. O tempo é um explicador silencioso. A questão é o Natal. Nós não falamos que é o Natal do Chico. Estão lembrados? A comunicação se deu em junho de 55. A primeira visita dele foi em 1950. Em 1954, em dezembro de 54, na antevéspera do Natal de 54, o Chico estava pensando aonde ia passar o Natal. Com seus inúmeros irmãos, porque nós já vimos durante o ano de 2022, a família do Chico tinha 14 irmãos. Com que irmão ele iria passar? Na casa de algum? Ele tem a intuição que ir passar o Natal com as duas. Com a Maria da Conceição, com a Lia. Ele ia quase que semanalmente na casa delas. Por que não passar o Natal? E isso ele faz. Então ele sai antevéspera do Natal, à noite, sozinho, desta vez. Conhece o caminho,
vai na direção dos arredores de Pedro Leopoldo e, espiritualmente, ele tem uma vidência. Ele vê uma luz, sabe esses focos que a gente vê de helicóptero fazendo assim, do alto, no chão? Ele via um foco luminoso, brilhante, focando dentro da favela, do alto. Ele via que coisa maravilhosa, que coisa incrível. Mas só ele via. E conforme ele ia se aproximando da favela, ele via mais claramente que aquele foco envolvia um barraco. O foco era brilhante e envolvia exatamente o barraco da Lia e da Maria da Conceição. Mal ele sabia que, na realidade, ele ia passar por um Natal especial, e esse Natal era um Natal especial também para as duas, por razões que nós vamos ver para frente. Ele vai se aproximando do barraco e claramente ele vê esse foco de luz envolvendo o barraco inteiro. E na porta do barraco, ele vê um espírito deslumbrante. E ele identifica com o nosso amigo Eurípides Barçanufo. Mas, corretamente, ele vê o Eurípides Barçanufo na personalidade de Rufus, que foi um mártir cristão há 1800 anos atrás. O Eurípides Barçanufo e outros mentores estavam presentes e iriam passar o Natal com as duas, demonstrando, na realidade, claramente, que elas não passaram 50 anos de provação a sós. Never, nunca. Foram 50 anos de provação, de miséria, de lágrima, de fome, de doença, de enfermidade, de solidão, de chuva, de frio, de febre. Mas elas nunca estiveram sós espiritualmente. E a comprovação era aquele momento com o Chico. Então, o Chico teve o Natal mais brilhante que ele teve na existência dele, dentro de uma favela, junto com Eurípides, com Barçanufo e outros mentores. Natal de 1954. Em janeiro de 1955, o Chico estava novamente em reunião mediúnica, lá no Luiz Gonzaga, pública. Ele vê entrar o Bezerra de Menezes. E o Bezerra de Menezes diz: Chico, ao final da reunião, nós estamos precisando da sua ajuda. Nós precisamos que você vá à casa da Lia, da Maria da Conceição. Por quê? A Maria da Conceição está se desligando da matéria. Após 50 anos, ela está completando o processo de resgate dela. E nós precisamos que você nos ajude nos últimos momentos. E assim ele faz. Ele espera terminar a reunião e vai novamente só ao barraco e presencia o desencarne realizado pelo próprio Bezerra, da Maria da Conceição. Razão porque ela desencarna no janeiro de 55 e dá a comunicação em junho de 55. E que é mostrada no livro. O Chico presencia, acompanha, faz o enterro e passa a ter um problema. Quem vai ficar com a Lia? Com a avó? 90 anos de idade. Ele consegue arranjar alguém
que fique durante o dia e durante a noite com a idosa. E os dias continuam. Em fevereiro de 55, 2 semanas depois do desencarne da neta, o Bezerra aparece de novo para o Chico. Chico, nós precisamos de novo da sua ajuda. Quem está desencarnando, desta vez, é a Lia. E assim se faz. Então, as duas, na realidade, estavam completando o processo provacional de 50 anos, que só vem a compreender desencarnado, voltando no tempo de 1560, na Espanha. Então, este Natal foi o Natal na qual marcou a existência do Chico e que vem nos trazer a demonstração que o tempo é um explicador silencioso. Que muitas vezes, quando nós não nos transformamos através do bem, da prática, do que é digno, correto, a provação vem através de uma expiação, compulsoriamente, para estabelecer uma mudança, uma renovação espiritual, não física. Volto. O tempo é o nosso explicador silencioso, que irá revelar a bondade infinita do Pai. Bem, finalizamos o nosso trabalho, não apenas de dezembro, mas de 2022. Desejamos a todos um Natal de paz e fazemos as palavras do nosso amigo Jacome Góes, um grande escritor, um grande palestrista espírita, para 2022, 2023. Meu amigo, que em 2023 brilhe intensamente a luz dos seus ideais. Que você possa dar a todos, em 2023, o presente da sua esperança, o testemunho da sua fé. Que você possa, em 2023, conquistar amigos, permanecendo vivo no íntimo de cada um. Que você possa, em 2023, lutar contra os vícios, vencer o ideal da preservação da saúde e no enriquecimento do espírito. Em 2023, você possa, nos momentos de dor, de provação, de expiação, ativar a resignação, para não demonstrar uma deplorável indigência da fé. Meu amigo, que nós possamos sairmos vitoriosos em 2023. Nos vemos no futuro. Um grande abraço a todos. Um Feliz Natal e um grande Ano Novo.